Uma das atitudes mais lamentáveis, a postura mais miserável e infeliz que um crente desviado pode ter é a incredulidade e a falta de fé. Uma pessoa que já teve conhecimento da palavra de Deus, esteve no Evangelho, conhece a mensagem divina e depois desvia os seus pés do caminho do Senhor e passa a desdenhar, desmerecer o favor e a benignidade de Deus, duvidando e desacreditando do poder salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, duvidando do poder restaurador de Deus. Uma pessoa dessas é a mais pobre, falida e miserável criatura em meio à humanidade. E tristemente o J.A. é um desses. Ele, além de se desviar, se tornou um incrédulo. O J.A. fez um misto de todo tipo de filosofia pagã e crenças contrárias à Bíblia, e hoje ele acredita mais no poder dos orixás do que no poder da palavra de Deus. Isso ele já declarou em podcasts. E o J.A. e toda a militância LGBT está tiririca da vida, está contra a conversão do Carlos Emanuel, ex-Catilares, que era um dos maiores influenciadores trans do Brasil, e Deus cercou o caminho dele e ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estendeu a mão a ele e disse: olha, eu te amo, meu filho, eu quero você nos meus braços, eu quero que você me aceite como seu Salvador, renuncia a sua vida, a sua própria escolha por mim e me siga. E ele fez isso. O Carlos Emanuel abandonou seu personagem de Catilares, se desfez daquela fantasia, porque é isso. O J.A. se fantasiou de um personagem feminino. E Catilares fez o oposto, ele se desfez daquela fantasia, ele se despiu e assumiu a sua identidade natural que Deus lhe deu. E J.A. agora, com peitolas, ele colocou 2 balões e está se achando a mulher empoderada. Ele fez um comentário sobre a retirada dos balões do Carlos Emanuel, que tinha peitolas, e foi para uma clínica retirá-las. Porque ele mesmo disse que Deus não fez ele com peitos. E J.A. fez o caminho inverso. Agora há poucos dias colocou 2 balãozões, 2 balões aqui. E J.A. foi perguntado sobre a Catilares, sobre ele tiraram as peitolas, e ele fez um comentário esdrúxulo que para um cara que era um cantor gospel, que ganhou dinheiro nas custas das igrejas, fazer um comentário desses é porque ele é muito sem noção e sem discernimento espiritual. Ou ele era convertido, ou se perdeu. Eu sei que ele está cego pelo diabo. Assista esse vídeo. Eu acho muito importante você ouvir as verdades que eu tenho para falar aqui. Volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Deus abençoe muito a sua vida, você que clicou aqui, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também toda a sua família. Eu peço que você ajude a fazer esse canal alcançar mais pessoas, compartilhando esse vídeo com familiares, amigos e pessoas próximas em suas redes sociais. Também você me ajuda muito deixando o seu like, que é completamente grátis. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, para toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E meus irmãos e irmãs, a Ancient, a desenvolvedora dos produtos naturais, ela desenvolveu esse potinho aqui, abençoado, que é o privilégio, é 100% natural, sem contraindicação, tem certificado e registro na Anvisa, e esse frasquinho aqui contém um combo poderoso com uma composição que vai ajudar você a aumentar a sua imunidade contra as doenças provenientes do frio. E quem quiser adquirir esse produto, tem novidades, que eu vou falar no final do vídeo, E também, pessoal, o pastor Jefferson, que é formado e graduado, bacharel em teologia, ele atua como professor em um seminário bíblico, ele desenvolveu esse curso de escatologia bíblica, abrangendo todas as linhas de interpretação escatológica. Para você que quer entender tudo sobre os enigmas do Apocalipse, todos os viés de entendimento, nesse curso ele vai te ensinar de maneira simples, didática e objetiva. Você vai aprender tudo o que a teologia bíblica diz sobre o assunto de escatologia, e também ele faz um comentário bíblico do livro do Apocalipse, versículo por versículo, apresentando todas as visões escatológicas existentes. O preço está acessível a todos, é só clicar no link que estará na descrição e no primeiro comentário fixado logo abaixo.
Muitos de vocês têm acompanhado a queda espiritual do JA e a obra de redenção e salvação que Deus está fazendo na vida do Emanuel Escatilares. E é claro que o diabo não vai gostar nem um pouco de ver uma vida perdida se render e se entregar a Cristo. O JA e Carlos Emanuel são dois rapazes que fizeram caminhos opostos. JA, um ex-famoso cantor gospel, que decidiu virar Ela. Sim, o nome dele agora é Ela Viana de Holanda. Está aí a carteira de identidade dele. E Catilares, uma famosa influenciadora mulher trans, decidiu voltar a ser Carlos Emanuel para a alegria de Deus e a felicidade de sua mãe, que orou muito pela vida dele. Ele teve um encontro com Jesus e aceitou o convite de salvação, foi batizado nas águas, sepultou nas águas a Catilares e saiu das águas o Carlos Emanuel, né? E o Carlos Emanuel, antes de tirar os balões, as próteses, ele fez esses stories que deixou o JA tiririca. Eu não sei nem por onde começar a falar sobre esse vídeo, mas vou começar com a data de hoje. Hoje é 9 de junho de 2023 e essa vai ser uma das datas que eu vou estar levando pro resto da minha vida. Eu tomei uma decisão na minha vida que eu nunca imaginei e hoje eu estou indo fazer uma realização de uma cirurgia. Eu estou indo fazer a retirada das minhas próteses. Pra quem não me conhece e não conhece minha história, eu me chamo Manuel, tenho 20 anos, moro com a minha família e hoje eu sou uma ex-mulher trans. Eu comecei a minha transição, eu tinha 16 anos, comecei a tomar hormônios femininos com 17. Coloquei as próteses com 18 anos. Eu sei que vai haver muitas perguntas, tipo como essas. O que aconteceu? Você se arrependeu? Você foi oprimido pela sua família? O que deu para você desistir da sua transição? A história é um pouco longa, mas estarei contando para vocês em breve. Mas quero deixar aqui bem claro, o que me fez desistir de mim mesmo foi o meu encontro com Jesus Cristo. E com ele, eu estou aprendendo a renunciar, a negar o meu eu, a negar a si mesmo. E eu tô vivendo uma experiência que eu nunca vivi na minha vida. E é com toda a certeza que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Como eu já estou pronto, eu vou cuidar na minha vida, porque daqui a pouco a gente vai estar na sala de cirurgia. Quase que eu esqueço. Corre pra Jesus que ele te ama. Deixa ele cuidar de ti. E o JA, ex-José Antônio Viana de Holanda, agora Ela Viana, ao saber que Carlos Emanuel iria retirar as peitiolas, JA fez uma série de stories em seu Instagram e falou o seguinte absurdo. Veja aí. Eu vi sim essa matéria em vários portais e como esse assunto envolve transexualidade, eu vim até pro sol, a gente tá dando um friozinho ali. Eu acho muito importante a gente lembrar que as pessoas sempre relacionam a transexualidade somente com estereótipos. É tipo, você só é uma mulher trans se você tiver seios ou se você fizer uma redesignação. E não é isso, cada ser humano tem uma essência e tá dentro da gente essa essência, tá aqui. Eu, por exemplo, me senti uma mulher trans sem nunca ter usado uma roupa feminina na rua. Então, gente, seios a gente pode tirar, a gente pode colocar, o nosso rosto a gente pode mudar, sendo trans ou não. A gente pode fazer várias cirurgias para mudar o nosso exterior. Agora, o que a gente é por dentro, ninguém pode mudar isso, sabe? Só a gente mesmo, se a gente quiser. Então, que cada um encontre a sua essência, só tomem cuidado para ninguém usar essa pauta para justificar o preconceito delas, porque tem muita gente que faz isso, viu? Então, só concluindo, sendo objetiva, que seja muito feliz, que encontre a sua essência, assim como todo ser humano deve encontrar. Agora, tome muito cuidado com qualquer pauta que seja usada para poder invalidar as pessoas, porque eu tô vendo muita gente usando essa pauta de uma pessoa que tá encontrando a essência dela, enfim, para justificar o preconceito delas e dizer que fulano tem que ser igual a fulano. Não tem. Cada um tem a sua essência. E que você encontre um lugar que aceite a sua essência. Isso é muito... Olha os artifícios falaciosos que a pessoa usa para invalidar e deslegitimar o poder que há no sangue de Jesus em mudar a vida de uma pessoa. O JA falou explicitamente que o Carlos Emanuel, mesmo ele tirando os balões dos peitos e cortando o cabelo, ele continuará sendo uma mulher trans dentro de si mesmo. O JA, ele é um vencido pelo pecado. Ele foi derrotado pelo diabo e pelos seus desejos carnais, porque ele se esqueceu de uma coisa. Jesus disse que quem quer verdadeiramente segui-lo deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e caminhar com ele. Tiago capítulo 2, verso 11 ao 12 diz: Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. A coceira no orifício
é mais forte do que se render e obedecer a Cristo. O próprio Carlos Emanuel disse esses dias em um dos seus stories que ele ainda continua tendo os seus desejos carnais, mas que tudo é questão de tempo e ele vai ter que lidar com isso. Uma coisa que eu sempre falo, gente, é que nós estamos em um corpo inclinado ao pecado, sem dúvidas. Esses dias eu vi uma live onde 2 cristãos comentavam que, de acordo com os estudos da ciência, o nosso cérebro produz cerca de 12 mil a 50 mil pensamentos por dia. Jogando baixo, que se a gente pensa 12 mil pensamentos, no mínimo por dia, pode ter certeza que 6 mil desses pensamentos seriam ruins ou pensamentos fora da vontade de Deus. Isso daria cerca de 2 milhões e 190 mil pensamentos ruins por ano. Imagina multiplicar isso pela nossa vida inteira. Eu penso coisas ruins. Vocês também pensam coisas ruins e más. Vocês acham que é pecado pensar coisas ruins? Não é pecado pensar coisas ruins. A nossa carne é inclinada ao pecado. O pecado é ceder e realizar os pensamentos ruins, dar vida aos nossos maus pensamentos. E J.A. se engana quando se refere ao Carlos Emanuel. Carlos Emanuel é um homem e Deus fez ele assim. Porém, ele tem pensamentos e desejos fora da vontade de Deus. Qual a diferença entre o Carlos Emanuel, eu e você? Eu vou usar aqui o meu exemplo. Eu estou aqui na internet navegando, pesquisando um conteúdo para trazer um vídeo para vocês. De repente aparece o vídeo de uma mulher em trajes menores. Vocês acham que não vem na minha mente pensamentos pecaminosos? Vem. Eu tenho que tentar mudar de pensamento e repreender, ou orar a Deus. O pecado é eu ceder a esses pensamentos. Não é pecado Carlos Emanuel ou qualquer outra pessoa na condição dele pensar ou sentir-se atraído por outro homem. Pecado é eles cederem aos pensamentos e se entregarem aos desejos de se relacionar sexualmente com uma pessoa fora dos princípios da palavra de Deus, seja com um homem ou com uma mulher. Eu sou hétero, sou homem, sou casado. Eu sou menos pecador que o Carlos Emanuel por ser hétero? O Carlos Emanuel tem desejos por homens. Será que eu sou menos pecador que ele porque às vezes eu sou tentado a me atrair a outra mulher que não seja a minha esposa? Pecado seria se eu maculasse o meu casamento me entregando nos braços de uma mulher que não seja a minha esposa. Porque eu, tendo 40 anos de idade, casado há quase 20 anos com a minha primeira e única namorada e mulher em toda a minha vida, por que eu não me entrego aos desejos da minha carne? Porque eu amo a Deus, temo a Deus, amo e respeito a minha esposa, amo os meus filhos e renuncio à minha carne pela graça salvadora de Jesus Cristo. É a graça de Cristo que não me deixa consumar o pecado que vem na mente. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 6 que diante da graça de Cristo devemos fazer o quê? Devemos persistir no pecado para que a graça de Deus se amplie ainda mais em nós? De forma alguma. Nós que estamos libertos do domínio do pecado, como poderíamos continuar cedendo ao pecado? O poder do pecado que estava sobre nós foi quebrado quando nós fomos imersos e sepultados na morte de Jesus. No batismo, fomos sepultados juntamente com Ele, para que assim como Cristo ressurgiu gloriosamente pelo poder do Pai, também nós possamos desfrutar de uma nova vida ao nos unirmos a Cristo em sua morte. Então, desse mesmo modo, também ressuscitaremos no último dia, assim como Ele ressuscitou. E os desejos malignos que antes controlavam a nossa carne foram crucificados com Jesus na cruz. Aquela parte em cada um de nós que inclinava-nos a continuar pecando foi esmagada e ferida mortalmente na cruz. O nosso corpo, que antes era escravo do pecado, não está mais sujeito ao domínio do pecado. E não precisa mais ser escravo dele. A pessoa só continua no pecado se ela quiser. J.A. decidiu ser escravo do pecado. E Carlos Emanuel decidiu se libertar do pecado. Aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, diz que as pessoas só se tornam escravas daquilo que elas escolhem obedecer. As pessoas podem ser escravas do pecado, sim. Só que elas estão caminhando à morte eterna. Elas podem também escolher obedecer a Deus, que conduz à vida eterna. Catilares, hoje, o Carlos Emanuel, uma nova criatura em Cristo, ele pode ainda ter pensamentos homossexuais, mas ele decidiu deixar de ser escravo desses pensamentos, porque é o obedecer aos nossos pensamentos que faz gerar em nós
o desejo de consumar o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 15, fala que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios e maus desejos, que brotam aonde? Em nossos pensamentos. Então esses pensamentos que geram desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, a pessoa pratica o pecado, e essa prática de pecar conscientemente produz a morte. Então a pessoa só é escrava do pecado se ela quiser, porque nós já fomos libertos e salvos pela morte de Cristo. O que você achou desse assunto? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero saber, tá? Se você gostou desse vídeo, ele foi uma bênção para a sua vida, compartilhe com a família, com amigos e também em suas redes sociais, em seu celular. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. E pessoal, esse aqui é o Privilégio, tá? É um poderoso suplemento contra gripes crônicas, alergias, é um suplemento para aumentar a sua imunidade e a imunidade de toda a sua família. O frete é grátis para todo o Brasil e ele está com um preço acessível que você poderá pagar de maneira fácil no boleto, no cartão de crédito, no débito e no Pix parcelado. O link desse produto estará na descrição abaixo e no primeiro comentário fixado abaixo, tá? É o www.privilegieup.com.br. Se proteja e proteja toda a sua família.